Hoje, a mensagem que eu trago, ela tem por título A Vida que Vale a Pena. Eu gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias em Filipenses, capítulo 2. Filipenses capítulo 2, que nos diz o seguinte: Portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa, nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. De sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Fazei todas as coisas sem murmurações, nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandece como astros no mundo, retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido nem trabalhado em vão. E ainda que seja oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, folgo e me regozijo com todos vós, e vós também regozijai-vos e alegrai-vos comigo por isto mesmo. Amém. Só até o verso 18. Senhor, amado Deus, eterno Pai, louvamos e engrandecemos o Teu nome, Senhor Jesus, porque grandes coisas tem feito o Senhor por nós até o presente momento. E sabemos que o Senhor continuará fazendo coisas maravilhosas em nossas vidas, meu Deus. Te louvamos e te agradecemos pela Tua infinita bondade e misericórdia, que Tu nos permitiu estar aqui hoje, Senhor, com a certeza de que a Tua palavra não será anunciada em vão, com a certeza de que o Senhor falará mais uma vez aos nossos corações, meu Deus. Te agradecemos por tamanha bondade, Senhor, tamanha misericórdia, Pai. Senhor, desde já eu te peço que o Senhor cresça e que eu diminua, que o Senhor me use como um Teu vaso, como Teu mensageiro, aquele que carrega a Tua mensagem, meu Pai. Fala com os Teus filhos através de minha vida, meu Deus, e fala comigo mais uma vez, Pai. Que o Teu Espírito, Pai, retire as escamas dos nossos olhos, nos dê um entendimento, Senhor, que Ele abra o nosso intelecto e nos permita, Senhor, aprender a Tua palavra, a viver a Tua palavra e viver aquilo que o Senhor tem nos instruído essa noite, Pai. É a oração que fazemos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Não sei como é na vida de Diego, mas eu, em particular, eu tenho uma grande dificuldade em preparar um sermão. E essa dificuldade é principalmente em escolher o texto específico. Às vezes eu leio, não foi diferente dessa vez das outras. Eu meditei de Gênesis a Apocalipse, procurando algum versículo, procurando alguma passagem, li 6, 8, 10 capítulos, e não conseguia sentir que era aquilo que o Espírito queria ministrar. Buscar uma palavra com o intuito de anunciar, buscar um direcionamento do Senhor para anunciar a outros, é diferente de um momento de comunhão
que eu busco de conhecer a Ele, ao qual, independentemente de qual passagem eu abra e de qual eu esteja lendo, eu consigo ter um entendimento claro. Porém, quando eu me vejo buscando um texto, eu não consigo abrir a Bíblia aleatoriamente e conseguir desenvolver o meu pensamento em cima daquele texto. Dessa vez eu passei pela mesma dificuldade, em busca daquilo que o Senhor queria anunciar à igreja. Até que o Senhor me direcionou ao texto de Filipenses, que, por incrível que pareça, estava marcado na minha Bíblia, e eu abri só por curiosidade para saber onde é que estava marcando. E ele me guiou a Filipenses 2, onde no verso 3 diz: nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. E eu lembrei de quando eu conversava com a irmã que estava comigo na portaria, no domingo pela manhã, e a gente conversava a respeito disso, em relação ao estudo que Diego estava ministrando, onde ele falava sobre a bacia e sobre o pano, sobre o serviço, e ela citou: nós devemos tratar o próximo, devemos considerá-lo superior a nós mesmos. E aí eu questionei ela se ela sabia onde estava aquela passagem, por curiosidade de meditar mais a fundo nela com relação ao que Diego estava ministrando. Ela também não sabia, então a gente teve que fazer uma breve pesquisa ao Dr. Google. E ele apontou esse texto. Mas não foi aqui que Deus chamou a minha atenção, não foi especificamente nesse verso. Digamos que foi o que me induziu a continuar a leitura. Porém, o que chamou a minha atenção foi o verso 16. Retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido nem trabalhado em vão. O que me pegou foi essa simples frase: vão. E aí surge a pergunta: como viver uma vida que não tenha sido em vão? E a resposta não podia ser outra, além de viver uma vida que vale a pena ser vivida. E aí, enquanto eu meditava nessa palavra, vão, eu me lembrei que semana passada eu estava ouvindo uma palestra do professor Clóvis de Barros, onde ele falava exatamente isso. Era exatamente sobre esse tema: a vida que vale a pena ser vivida. E ele questionava, trazia alguns questionamentos sobre o que seria essa pena. O que seria a pena desse trecho que diz a vida que vale a pena? O que seria essa pena? Segundo ele, a pena seria as dores, o sofrimento, os desconfortos, as mazelas, as percas que nós temos, os lutos, desastres, em resumo, tudo de ruim que pode nos acontecer. Esses acontecimentos são o que nós chamamos de as penas da vida. Se nós observarmos bem, nós podemos ver que os animais, eles não podem escolher a vida que eles desejam viver. Uma ave, um pássaro, ele nasce pássaro, vive como pássaro, voa como um pássaro, faz coisas de pássaro, morre como pássaro, porém nunca deixou de ser pássaro. O homem, por outro lado, é diferente. Nós crescemos, somos criados, somos moldados a partir daquilo que nós temos à nossa volta, dos exemplos que nós temos. Ali começamos a nos moldar. E mais tarde, aprendemos que nós podemos novamente mudar a nossa forma de pensar e a nossa forma de agir. Podemos novamente decidir a forma que nós devemos viver a nossa vida. Podemos mudar a forma que nós queremos viver. Se formos observar, nem o próprio Deus pode mudar. Porque isso seria algo contra Ele. Seria
como se ele estivesse negando a si mesmo, porque a sua palavra diz, ele mesmo disse que ele é imutável, ele não muda. Ou seja, mudança não é um atributo específico de Deus, mas é um atributo humano. A nós foi dado o direito de termos o livre arbítrio, de escolhermos, foi nos dado o poder de escolhermos a forma que nós queremos viver a nossa vida. Aí você pode perguntar, não é bem assim, eu não posso escolher a vida que eu quero, eu tenho as minhas limitações. Seja ela intelectual, financeira, física, entre outras. Só que se formos ver na história, inclusive na Bíblia, veremos capítulos, versículos, histórias, contos, onde pessoas conseguiram, através do trabalho duro e do esforço, superar aquilo que para ela era uma limitação. Pessoas que sem recursos, sem condições, conseguiram se tornar influentes e ricos, lutando, correndo atrás, tendo percas. Mas foi essa vida que ele escolheu. Ele olhou e falou, não vale a pena viver a vida que eu estou vivendo atualmente. Então, por isso, e para a vida que eu quero viver, eu vou sofrer mais. Eu vou pagar por essas penas. Eu vou passar por esse sofrimento visando a vida que eu almejo viver. Nós temos o direito, temos a oportunidade, temos as condições de mudarmos a nossa realidade. E foi um presente que o próprio Deus nos deu. E é algo que nos diferencia de toda a criação. Pois seja animais, seja planta, seja os recursos naturais, os astros, eles não mudam, eles permanecem o mesmo, seguindo a mesma rota que Deus determinou no dia da criação. Os anjos, eles também são seres que foram criados para um propósito específico e não mudam a sua identidade. Claro, nós temos ali alguns exemplos de anjos que caíram do paraíso. Porém, isso já estava no plano do Senhor. Isso já estava naquilo que Ele esperava. Porque desde antes da criação de todas as coisas, Deus já sabia tudo o que iria acontecer. Então Deus já sabia o propósito específico de cada um que está ao seu redor e de cada um que Ele criou e que Ele escolheu. Então com os anjos não poderia ser diferente. Foi criado para o seu propósito. Façamos a seguinte analogia. Você acorda, levanta da cama, vai ao banheiro, faz as suas necessidades, cuida da sua higiene pessoal, põe o seu uniforme e vai trabalhar. Vai cumprir o horário, vai bater ponto. Trabalha 8 ou mais horas por dia, 5 ou 6 dias na semana. Por que tanto sofrimento? Suportando reclamações de clientes, suportando reclamações de patrão, negligenciando os seus problemas intelectuais que você possa estar tendo no dia, problemas emocionais, tem que ser negligenciado no seu serviço. Você não pode levar isso em consideração. Você tem que trabalhar com excelência, fazer aquilo que é a sua obrigação, independentemente do sofrimento que isso vai lhe causar. Por que você faz isso? Pelo salário. Você olha o salário e fala, vale a pena. Não é o meu caso. Não vale a pena. Porém, se eu for analisar, se eu não tiver o meu salário, eu não tenho uma moradia, eu não tenho alimentação, não tenho vestimentas, não tenho higiene, vou acabar morando na rua. E aí também não vale a pena. Aí eu coloco na balança. Morar na rua, não ter acesso ao básico do conforto, ou viver uma vida de CLT. Como ambas não vale a pena, eu prefiro não pensar muito e continuar trabalhando. Assim eu evito o sofrimento que isso pode me causar, de ficar pensando que eu vivo uma vida que não está valendo a pena. Todos nós aqui presentes temos vidas individuais e vidas que são incomuns. A minha vida é uma vida incomum da vida da irmã Sandra.
É incomum da vida do pastor Diego, de Jéssica. É incomum da dos demais irmãos. Porém, na nossa vida existe algo que é comum. E esse algo é: somos cristãos. Servimos ao mesmo Deus. Temos a mesma identidade nele. Temos as mesmas heranças, as mesmas bem-aventuranças, as mesmas promessas. Iremos para o mesmo lugar. Isso nós temos em comum. A vida que deve ser vivida visando o exemplo da vida de Cristo, tendo Cristo como base para as nossas vidas. Então devemos analisar a vida dele e seguir os seus passos. Como Cristo viveu? A nós é narrado ainda no capítulo 2 de Filipenses, mas do verso 6 a 8, que diz: que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Aqui nós vemos que a vida de Cristo que Ele nos apresentou e que Ele nos deu como exemplo a ser vivida, foi uma vida de renúncia. Cristo negou a sua identidade como Deus. Foi uma vida de rebaixamento. Ele se rebaixou ao status de homem, e ainda como homem ao status de servo. E ainda como servo, a um status ainda pior, o status de maldito, como foi pregado quarta-feira, pois todo aquele que carregar a cruz seria maldito. Então ele carregou a sua própria cruz, ele carregou o instrumento que servia para a sua própria morte, para a sua própria humilhação. Pois como vimos, carregar a cruz era um desfile de humilhação, onde as pessoas olhavam ao redor e zombavam daquele que carregava a cruz. Essa foi a vida que Cristo viveu. Foi uma vida de sofrimento. Ele sofreu por coisas, por dores, por pecados que nem sequer eram deles. Ele tomou sobre si todo o pecado humano e sofreu, pois enquanto ele estava carregado de pecado, a presença do Senhor, a glória do Senhor, que era a coisa mais importante para ele, se ausentou dele, pois o Pai o abandonou naquele momento. Então, para ele, que sempre esteve ao lado do Pai, que sempre esteve em comunhão com o Pai, aquilo era algo doloroso, era um sofrimento indescritível. A vida que Cristo nos apresenta como uma vida que deve ser vivida, uma vida que vale a pena, é uma vida de servo, uma vida de sofrimento e uma vida de morte, de negligência do meu conforto e do meu eu. Aí você pode perguntar, tá, Thaís, mas valeu a pena para Cristo ter passado tudo isso? Valeu a pena Ele ter vindo a esse mundo, ter morrido por aqueles que Ele veio salvar? Valeu a pena ter carregado todos esses pecados? Paulo nos responde, ainda em Filipenses, agora no verso 9 ao verso 11. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobrasse todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, sim, valeu a pena. Valeu a pena todo o sofrimento, pois, se rebaixando ao status de servo, o Pai o elevou a um status maior, a um nome que está acima de todo nome. Logo, a vida de Cristo, de sofrimento, de dores, de mazelas, de, como podemos dizer, uma vida que foi injusta, valeu a pena, valeu ter sofrido tudo aquilo, pois o Pai o recompensou soberanamente, gloriosamente, e ainda assim glorificou ao nome do Pai acima de tudo. E agora o seu nome, que está acima de todo nome, serve para a glorificação do Pai. Então a vida de Cristo foi uma vida
não posso dizer a mais prazerosa, pois a mais gratificante. Valeu a pena ter vivido a vida que ele escolheu viver aqui na Terra. O mundo, ele busca um passo a passo de como deve ser vivida a vida, de como seria a vida que vale a pena. Eles buscam um manual onde eles possam seguir à risca todos os passos, que no final eles possam olhar e falar: valeu a pena ter vivido a minha vida, olha aonde eu cheguei. Visando o conforto, visando bens materiais, visando viagens para dentro ou fora do país, visando o seu futuro. Nós vivemos uma vida visando o nosso conforto no futuro. Nós trabalhamos em busca de um conforto futuro. Compramos carros, motos, visando o conforto, a agilidade. Comprando roupas, visando a beleza. Visando o conforto de se sentir que eu estou vestindo uma roupa que me cai bem, ou que não vá ser vergonhoso estar com ela no meio dos outros. Nós nos alimentamos visando comer o melhor que nós possamos com as nossas condições. Então trabalhamos visando constantemente o nosso conforto, visando o nosso eu. E o mundo, ele segue nessa visão, segue por esse ângulo. Então ele busca saber qual é a faculdade que vai me garantir um emprego, que eu vou ter um salário mais alto, um salário que vai me permitir ter o carro do ano, o iPhone do ano, fazer viagens todos os anos. O mundo vive em busca disso, de um plano, de uma carreira, que eles possam olhar e dizer: valeu todo o sofrimento, valeu a pena. Então, e nós? Será que nós temos instruções para tal? Cristo é o nosso modelo de vida. Então, Ele nos deu instruções de como viver uma vida que vale a pena. Sendo ela uma vida a favor dos outros. Vejamos, capítulo 2, do verso 3 ao verso 5. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Agora vejamos do capítulo 14, do verso 14 ao verso 18, que nos diz: fazei todas as coisas sem murmurações, nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo, retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido nem trabalhado em vão. E ainda que seja oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, folgo-me e me regozijo com todos vós. E vós também regozijai-vos e alegrei-vos comigo por isto mesmo. Este é o modelo de vida que nós temos, o modelo de vida que nós devemos seguir. Uma vida onde o outro será superior a nós mesmos, onde não veremos o nosso conforto, não faremos o bem ou o mal visando o lucro, mas faremos o bem por humildade, por ser aquilo que nós devemos fazer, por ser a nossa essência. Iremos então carregar os porcos sem o sofrimento, sem olhar para a sujeira, sem olhar para o sofrimento de carregar um porco pesado. Iremos então viver o evangelho que Cristo nos apresentou, da bacia e da toalha, servindo, cuidando do outro, considerando sempre o outro maior, mais importante do que a nós mesmos. Pois saberemos que a nossa recompensa não será uma recompensa terrena, será uma recompensa eterna. Sabendo que o bem que eu faço não é um bem para me trazer um bem maior, mas porque foi assim que o meu mestre me ordenou que eu deveria viver.
Foi essa vida que Ele me deu como exemplo de uma vida que vale a pena ser vivida. Então, dessa forma, nós viveremos o que nos foi apresentado pelo pastor Diego domingo pela manhã. Uma vida baseada no Evangelho da bacia e da toalha. E também como nos foi instruído quarta-feira passada. Uma vida carregando porcos. Então essa é a vida que nós, cristãos, servos, filhos, devemos estar dispostos a viver. Em favor do próximo e sacrifício do meu eu. Essa é a vida que vale a pena. Mas aí surge o questionamento que muitos têm. Será que realmente vale a pena viver uma vida na igreja? Viver uma vida servindo ao outro? Viver uma vida amando ao próximo? Será que realmente vale viver a vida que esses cristãos estão vivendo? Será que a recompensa realmente é tudo isso? Será que no final, após morrer, vivendo uma vida como cristão, como servo de Deus, eu vou olhar para a minha vida e dizer: valeu a pena ter vivido tudo o que eu vivi? Agora, quem irá nos responder não é mais o apóstolo Paulo, e sim o próprio Jesus. O próprio Jesus irá nos responder agora em Apocalipse, capítulo 2, nós leremos o verso 7, 11, 17 e do 26 ao 28. E após isso, Apocalipse 3, verso 5, 12 e por fim o verso 21. Assim responde Cristo em relação a essa pergunta: se a vida cristã é uma vida que vale a pena. Apocalipse 2, verso 7, ele diz: ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Verso 11. Verso 11. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Verso 17. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Verso 26. Ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos do oleiro, como também recebi do meu Pai, e dar-lhe-ei a estrela da manhã. Agora, Apocalipse 3, verso 5. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Verso 12. A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, do meu Deus, e também o meu novo nome. E por fim, o verso 21. Ao que vencer, lhe considerei que assente comigo no meu trono, assim como eu venci, e me assentei com o Pai no seu trono. Ou seja, será que diante de toda essa recompensa vale a pena viver uma vida cristã? Vale a pena viver uma vida baseada nos princípios que Cristo nos instruiu? Eu digo por mim mesmo, mesmo que eu vivesse 1000 vidas diante de Cristo, mesmo que eu passasse pelo que Ele passou, ainda seria insuficiente de todas as bênçãos, de todas essas promessas que Ele nos dá. Seria insuficiente. Então, se eu morresse agora, eu chegaria diante de Deus
E eu só conseguiria me lamentar por não ter vivido uma vida que o agradou verdadeiramente. Por não ter vivido uma vida segundo aquilo que Ele tem me instruído. Por não ter conseguido alcançar o status de varão perfeito ao qual Ele me instrui a alcançar. Se eu colocasse numa balança, eu perderia feio. Não tem sofrimento algum que se compare a tais bênçãos, mesmo que eu pegasse apenas uma dessa, comer do fruto da vida, mesmo que eu pegasse somente essa, todo sofrimento aqui na terra jamais seria equivalente a ter o direito de comer do fruto da vida eterna. Pois esse fruto iria me conceder, melhor dizendo, me embolei nas palavras, gente, iria me conceder uma vida eterna. Eu comeria do fruto da vida eterna. Então, diante de todo sofrimento terreno, valeria a pena. Então, se eu adicionar todos os outros, estar na presença de Cristo, reinar com Ele, governar nações, ser colocado como coluna no templo de Deus, é maravilhoso demais uma vida dessa forma. Não tem arrependimento. Essa é uma vida que vale as dores, os sofrimentos, as mazelas, as percas, os lutos, os incômodos, os desconfortos. Essa é a vida que Cristo nos dá como modelo a ser vivida. Uma vida que vale as penas. Uma vida que vale ser vivida. Uma vida pela qual vale a pena me ajoelhar com uma bacia e lavar o pé do meu irmão. Uma vida que vale a pena sair por essas portas anunciando o Evangelho ao bêbado, à prostituta, considerando que ele que tem essa vida pecaminosa é superior a mim. Apoiar um bêbado nas costas, alguém que está em um estado de droga, que está sujo, fedido, sem me importar do peso, da sujeira, do fedor. É essa vida que irá me fazer observar que valeu a pena carregar o porco. Valeu a pena suportar os insultos, as humilhações, as risadas que me deram por estar carregando esse porco, as risadas que me deram porque eu, arrumado, trajado, estava agora ajoelhado, lavando os pés de alguém que estava sujo, fedido, fora de si, claramente afetado por coisas ilícitas. Valerá a pena tudo isso diante dos prazeres que Cristo nos oferece, diante das bênçãos e das recompensas. Então, meu irmão, permaneça fiel em Cristo. Viva a sua vida visando a vitória, pois ao que vencer, Ele dará o fruto da vida, Ele dará bênçãos sem medidas, Ele dará o direito de estar sentado e de governar ao seu lado. Ao que vencer, Ele irá restituir toda a saúde, todo o vigor. Ele irá retirar todo o sofrimento, irá dar um novo nome, um novo corpo, uma nova imagem, uma nova autoridade, se assim possa dizer, ao que vencer. Então eu desejo que vocês vençam juntamente comigo, para que estejamos juntos na glória, juntos com Cristo, tendo um novo nome, uma nova identidade. Então por isso, aqui na terra, devemos viver essa vida, vencendo essas penas, vencendo as mazelas. Então, encerrando o nosso sermão de hoje, essa sim é a vida que vale a pena ser vivida. É a vida que muitos lá fora queriam ter, mas negligenciam, pois não sabem que vale a pena. E essa é a vida que nós devemos apresentar a eles. Devemos abrir seus olhos para dizer, a vida com Cristo, uma vida vivida a favor dos outros, é a vida que você tanto busca. É a vida que realmente vale a pena ser vivida. Assim nós encerramos o sermão de hoje. O pastor Diego tem a oportunidade de fazer a oração final e
entregar a bênção pastoral. Amém, meus irmãos. Que maravilha, que palavra abençoada. Como é bom a gente sentar e receber o maná do céu e ter a nossa vida revigorada e fortalecida pela palavra. De fato, meus irmãos, essa é a vida que vale a pena ser vivida. É uma vida que visa uma herança muito mais extraordinária do que a herança que o mundo pode nos dar. Para o mundo, vale a pena viver correndo atrás das coisas, de riquezas, de bens. E eu costumo sempre fazer um pensamento, costumo pensar da seguinte forma. Quando a gente chega diante de um túmulo, diante do túmulo é onde a gente tira a conclusão final, se valeu ou não a pena viver a vida que vivemos. E quando nós nos colocamos diante do túmulo, e toda a nossa vida foi vivida em busca de bens materiais, de riquezas da terra, o túmulo revela que aquilo ali não valeu a pena. Porque a minha partida deste mundo para o outro vai deixar... A única coisa que eu vou levar vai ser o meu corpo, a minha matéria com a qual eu vim. Mas todos os bens, todas as riquezas ficarão para trás. Mas quando nós vivemos uma vida visando glorificar o nome de Deus, visando ter um encontro triunfal com Ele, aí sim a nossa vida faz todos os sentidos. Porque quando nós chegamos diante do túmulo, nós não tememos a morte. Nós não tememos a nossa partida. E por conta dessa certeza, muitos cristãos do passado morreram de forma trágica, mas cantando louvores ao Senhor, glorificando a Deus. Muitos cristãos foram queimados, foram decapitados, tiveram mortes trágicas, mas nenhum deles temeram a morte. Porque eles tinham a plena convicção de que a vida que viveram valeu a pena. Então, meus irmãos, que nós venhamos aplicar essa palavra maravilhosa no meu coração. Estou gostando demais, meus irmãos. Toda vez que eu venho para cá, que eu sei que eu vou ouvir a pregação de Thaís, eu já fico feliz. Né? Que Deus continue lhe usando, meu irmão. Você está sendo instrumento de Deus nesse tempo. E eu creio que você será já é, na verdade, um pastor, né? Vamos falar assim. Excelente, já ensina... Já está aqui com a gente, mas eu creio que Deus tem um chamado muito lindo na vida do Thaís. Deus abençoe seu ministério, sua vida, em nome de Jesus. Vamos nos colocar sobre os pés, irmãos. Gracioso Deus, Pai santo e poderoso, Tu és digno de todo louvor e toda exaltação. Nós te adoramos, Pai, nesta noite, porque Tu és santo. Te agradecemos por Tua majestosa palavra, que tanto aquece o nosso coração e a nossa alma, Pai. Nós te damos graças, Senhor, por esta palavra que nos exorta e nos mostra, Senhor, qual é a vida que vale a pena ser vivida. É uma vida, Senhor, na qual vivemos para glorificar Teu nome, para Te exaltar, para glorificar a Ti, Jesus. Muito obrigado por este momento de comunhão entre os nossos irmãos. Ó, Pai, que nós venhamos de fato aplicar Tua palavra nos nossos corações, que venhamos servir uns aos outros, Pai, e venhamos testemunhar de Cristo para o mundo. Senhor, nós oramos pela vida da sobrinha de Leninha, Senhor, que neste momento está no hospital, que perdeu o seu bebê. Vai de encontro, Senhor, a ela neste momento. Visita, Senhor, em nome de Jesus. Ó, Pai, que o Senhor livra de todo mal, que o Senhor guarde, que o Senhor proteja, Pai. Toma a saúde da Tua filha em Tuas mãos, Senhor. Em nome de Jesus, que tudo, Senhor, venha correr bem, Pai. Toma o emocional da Tua filha. Toma a saúde dela, Senhor, que perdeu o seu bebê, que o Senhor sustente, que o Teu Espírito a console, Pai. Em nome de Jesus, toma essa situação em Tuas mãos, Senhor, pois Tu és o médico por excelência. Tu és o Senhor dos senhores e todas as coisas estão em Tuas mãos. Ó, Senhor, nós oramos em nome de Jesus, Pai. Nós também Te agradecemos por este culto desta noite, por essa liberdade que temos de Te adorar, de Te exaltar, Senhor. Muito obrigado por Tuas misericórdias. Oramos por cada pessoa aqui presente, Senhor. Ó Deus, Te agradeço pela vida da Sara, Te agradeço pela vida do Eric, por terem vindo hoje, Senhor. Que o Senhor abençoe a vida deles, que o Senhor visite também seus familiares, guarde o Senhor livre de todo mal. Ó Deus, abençoa, Pai, a vida de cada irmão aqui presente,
em nome de Jesus Cristo. Amém. Estendam suas mãos, meus irmãos. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós, hoje e para sempre. Amém. Que Deus abençoe.